Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você de qualquer parte do Brasil, do mundo, que sempre nos acompanha aqui na nossa TV Cidade, nosso canal 3, né? Nossa TV comunitária aqui da região do Vale do Paraíba e que também sempre traz assuntos de interesse nacional. Sempre lembrando, se você quiser mandar sugestão pra gente aqui, tvcidadeTaubaté@gmail.com, né? É o nosso endereço eletrônico, mas temos também as redes sociais, TV Cidade Taubaté, YouTube e Facebook, e também @TV Cidade Oficial no nosso Instagram. Bom, quinta-feira, gente, dia 26 de setembro de 2009, 2019, né? Tô 10 anos atrasado, né? Então vamos lá de novo. Quinta-feira, 26 de setembro de 2019, Dia Interamericano das Relações Públicas. E a gente sabe o quanto importante dentro da comunicação social é o papel de relações públicas, né? Em Taubaté nós temos a Universidade de Taubaté, que tem um trabalho muito bonito nesta área, e temos também, né, faculdades como a Anhanguera, né, e outras instituições que também promovem, né, a questão das relações públicas como instrumento de comunicação social. Então, a todas as relações públicas, os nossos parabéns. E hoje também é um dia de fazermos reflexão, né? Porque é o Dia Nacional do Surdo. E quando a gente fala de surdo, né, a gente vê o quanto deficiente é a nossa sociedade, né? Eu mesmo vou confessar que eu ainda não sei Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais, que poderia em muito ajudar essa comunicação, né? Então, sou uma pessoa deficiente nesse sentido e creio que grande parte da nossa sociedade é assim também, ou é, né? Seja por falta de buscar o conhecimento, ou por falta também, né, de ter acesso a essas informações, né? Mas temos aí algumas instituições, e inclusive eu vou parabenizar o pessoal da Testemunha de Jeová, que tem um trabalho muito bonito de Libras, né, já há bastante tempo, né? E hoje também as universidades, as faculdades já estão incluindo a linguagem de Libras no currículo, que é muito bacana, né? A gente não pode ficar mais para trás. Para a gente começar aqui, eu quero lembrar, né, que temos a Conferência do Turismo, que vai ser agora no dia 30, a abertura, às 18 horas, lá no Auditório da Comunicação, e daí durante o dia todo, do dia 1º de outubro, né, a partir das 8 horas até as 18 horas, também no Auditório da Comunicação, várias discussões divididas em eixos temáticos, né? Palestras como o Contur, ações do Contur, o Setur de São Paulo, né? E também aquele debate que é sempre importante para a construção, né, das políticas de turismo na cidade de Taubaté. Quem pede para convidar é a nossa presidente, né, do Conselho Municipal de Turismo, a Solange Barbosa. A nossa querida Lívia Riso e a Juliana Carneiro também pede para você não esquecer, né, que domingo às 18 horas tem aí o Plantão Night Show, que é aquele espetáculo que o Plantão do Riso faz já anualmente, e é tradicional, 6º ano na cidade de Taubaté, né? Segundo eles passaram aqui, é o espetáculo que mais enche o Teatro Metrópole. Isso é bacana, né, que são artistas da nossa cidade, da nossa região, que participam, voluntários, né, que vão aos hospitais visitar as pessoas acamadas, pessoas doentes, né, e eles acabam fazendo esse espetáculo para mostrar também para toda a comunidade, né, os potenciais, né, artísticos desses voluntários, né. Tem desde jornalista, profissional liberal, pessoas do povo, né. Quem quer ser voluntário participa aí quando tem seleção, né, como ela explicou ainda, esse ano não teve, né, tem 59 integrantes por tudo já. Mas assim que abrir, a gente avisa vocês aqui. Então, domingo, 18 horas, há 1 quilo de alimento, hein? Não vai levar sal para poder tentar entrar, tá? Arroz, feijão, açúcar, né? Bem mais fácil também. E no outro domingo, dia 6/10, eleições do Conselho Tutelar. Quem tem mais de 16 anos, né, em situação eleitoral adequada, né, pode votar. Só levar o título de eleitor, também um documento com foto, né, que você pode escolher entre os 25 candidatos, né, ao conselho da nossa cidade. Nós temos 2 conselhos, ou seja, são 10 vagas abertas para esses representantes que irão atuar durante 4 anos em defesa da nossa criança
e do nosso adolescente na cidade de Taubaté. Então, as eleições serão das 8 até as 17 horas, lá no Departamento de Gestão de Negócios, no antigo ECASE, aqui da nossa Universidade de Taubaté, Expedicionário Ernesto Pereira, número 225, no centro, próximo à reitoria. Então entra na página do CMDCA também, que tem lá a foto de todos os candidatos. E agora eu recebo, né, com muito carinho, Eilo aqui, né, depois de um longo e tenebroso inverno, verão, primavera e volta inverno, né, de algum tempo a gente convida para participar conosco, mas esse é o momento certo. Professor Armindo Boll, que coordena um bonito trabalho aqui na nossa cidade, né? Especialmente buscando um olhar diferenciado sobre Taubaté, né? Pensando no futuro, mas sem esquecer do passado. Professor, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, André. É uma alegria estar aqui nessa TV popular e que tem um trabalho tão bonito, né, na cidade, na área cultural, na área educacional, na periferia, e buscando, né, trazer essas realidades da história. Bacana, professor. Vamos tomar uma aguinha aqui, né? A correria ninguém é de ferro. A aguinha de canequinha da TV Cidade. Se quiser adquirir, né? Manda um contato pra gente que a gente vai, daqui a pouco, oferecer os souvenirs para vocês. E água é vida, né? A gente quer saber como que nasceu esse projeto Taubaté Tempo e Memória, né? A partir de que momento vocês da Universidade de Taubaté pensaram, né, em pensar a cidade olhando o passado? É interessante, né, que começa desde 2000 a preocupação de trabalhar com a comunidade. Aí a gente, junto com o pessoal, alunos e professores da comunicação e o curso de História, nós subimos, né, a Imaculada, né, o Alto do Cristo, e nós tivemos um trabalho muito profundo com as figureiros, a questão do artesanato, que tem a ver com o presépio, que tem a ver com o Convento de Santa Clara, que tem a ver com os capuchinhos, né, que aqui se instalaram em 1891, antes eram os franciscanos, né? E aí nós, em 2012, através da Pró-Reitoria de Extensão, que temos projetos sociais tão bonitos na universidade, nós fomos convidados a ampliar esse olhar para todos os patrimônios materiais e imateriais e a questão ambiental e industrial de Taubaté. Professor, muito se faz um comparativo quando fala em patrimônio, em preservação, memória, né, entre Brasil e Europa, Brasil e outras sociedades, como as sociedades orientais, né? Sim. Hoje, dentro do seu trabalho de pesquisa, junto, né, com os demais pesquisadores, estudantes, né, como que você avalia essa questão no Brasil? O nosso país modificou, que há algum tempo a gente olhava com maneira cética, né, de que o brasileiro não tinha memória, de que o brasileiro não preservava o patrimônio, ou estamos nesse mesmo estágio? Eu acho que é importante a gente ter um olhar, né, um olhar para a história. A história ela facilita, né, para a gente saber o passado, né? E aí o Vale do Paraíba, a gente vive em cima de uma mina de ouro, né? Porque Taubaté foi a primeira vila do Vale, e o Vale é cheio de patrimônios, né? Importantes registros, né? E aí é interessante porque na medida que a gente tem também, além do projeto, a gente tem uma ação no Instituto de Estudos Vale Paraibanos, que nasceu em 72, é uma instituição sem fins lucrativos. Então a gente tem os congressos todo ano, né, os simpósios, onde é que nós temos também contato com o pessoal do sul do Rio de Janeiro, Fluminense, a região do Paraíba Fluminense, né, Resende, aquelas regiões. Além disso, o que a gente é interessante nesse projeto, né? O que é fundamental é
a preocupação é fazer os inventários, né? Nós estamos hoje com 80 pesquisas mais ou menos de patrimônios, né? Com banners, né? Além dos inventários, ter circuitos. Hoje já temos um levantamento de alguns circuitos com profundidade, né? O circuito central, né? Que pega do Convento de Santa Clara e passa ao longo, né, do Teatro Municipal, da Igreja do Pilar, vai para a Catedral, que é importantíssimo, depois sobe, pega as escolas importantes antigas e outros patrimônios importantes, chegando até Santa Terezinha. Então, Taubaté é possível fazer 5 circuitos, né? Além de, lógico, a área rural, que nós também temos um trabalho muito bonito do Silésio, né? Que leva pessoal. Teve aqui ontem o Silésio. Tá vendo? Então, isso que a gente tem que valorizar, né? Então é interessante porque o produto final é fazer com que esse levantamento ele possa também ter uma aprovação da sociedade civil, mas também da Câmara Municipal e da Prefeitura para instalar, né, totens, placas, né, e um vídeo no final para que as crianças e os professores possam trazer os alunos das escolas municipais, estaduais, e eles conheçam a cidade e ao mesmo tempo eles também possam fazer a sua pesquisa no seu bairro, na sua escola, porque cada escola tem seu patrono. Às vezes o aluno até tem professores que às vezes não conhecem o patrono. Então é interessante que volta para a própria comunidade, né? Você quer conhecer, vai conhecer a cidade, mas você volta-se também para a sua escola, para o seu bairro. Que critérios academicamente são usados para determinar que um patrimônio ele tem um valor histórico, um valor memorial para um povo, né, para uma cidade como Taubaté, como o senhor destacou, é a cidade mãe do Vale do Paraíba, mãe do Brasil, né? Essa é uma pergunta fundamental, né? Porque na verdade a preocupação nossa como pesquisador é exatamente estar aberto e sensível, conversando com as pessoas mais antigas, com as pessoas que têm uma experiência muito grande. E aí nós temos patrimônios ainda existentes como patrimônios que estão na memória, por Pica do Bugre e tantos outros, né? Que não tem como não incluí-las, né? E aí o que é importante? É lógico, o contexto histórico, a questão cultural, né? A questão arquitetônica, né? Nós temos muitos contatos também com os professores da arquitetura, da comunicação, de outras áreas, e ao mesmo tempo temos patrimônios tombados, né, pelo IPHAN. Temos o mais antigo a Igreja do Pilar, 1943, né? Então temos patrimônios tombados pelo CONDEFAT e pelo Conselho Municipal, pelo Conselho do Patrimônio do município, né? Então é lógico, esses patrimônios eles se destacam, mas nós não ficamos só nesses, né? E aí a gente também tem a preocupação, nós já temos um levantamento dos grupos folclóricos, que são importantíssimos, né? Então temos já banners feitos, pesquisas, todos os grupos folclóricos de Taubaté. Temos a questão das festas, né? Das festas do Quiririm, a festa da Imaculada e outras festas importantes, né? Então também o patrimônio imaterial e algumas indústrias, né? Temos já algumas indústrias e temos agora o processo começa com a Volks também, né? Então é interessante também que a gente não pode esquecer o patrimônio industrial. Patrimônio. Quando a gente fala dos grupos folclóricos, entra também a questão do patrimônio imaterial. Exatamente, né? Exatamente, o patrimônio imaterial que está ligado, né, na questão, as próprias figureiras, os trabalhos dos vários, né, setores culturais, né? Sei que é um assíduo e batalhador do Conselho de Cultura, né? Opa, estamos lá, né? Tamo lá. E aí até dezembro estamos firme e forte. E aí a importância dessa diversidade que Taubaté tem, né? Na arte, na música, na dança, né? Dança erudita, dança popular, hip hop, e a periferia. Acho que Taubaté respira. Como eu fico aqui durante a semana, eu fico 4 dias, 5 às vezes, um ano do semestre, eu fico próximo ao aeroporto, então a periferia de Taubaté inspira muita cultura popular, e eu acho que a gente tem que fazer isso fica claro, né?
principalmente nos grupos de carnaval também e outras manifestações importantes, né? Então a gente vive numa cidade cheio de presença indígena, presença negra, né? Presença de imigrantes. Então essa diversidade da culinária, nós também temos feito algumas atividades na culinária. A última festa Imaculada nós fizemos o mapeamento de todas as barracas com a questão se realmente mantém-se a cultura caipira ou não na festa folclórica. Então é por isso que eu falo, a gente vive numa cidade e numa região em cima de uma mina, né, de ouro, né? E não é por acaso que aqui vem gente pesquisar da USP, da Unicamp, da Unesp, da PUC, né? Porque, além disso, a importância do nosso vale na questão de museus, né? Museus. O taubatiano, de modo geral, ele tem essa ideia de pertencimento do patrimônio como elemento da própria identidade dele, ou ele ainda é um tanto que afastado? Eu não queria assim, eu não tenho uma pesquisa com números, né? Mas o que a gente sente, né? A gente sente e nota que muitas vezes, diante do contexto, né, econômico, diante dos desafios da sociedade, da população, e falta de informações, né, qualificadas, né, de modo geral, a grande maioria da população ela está muito distante, porque se ela tivesse uma ação muito mais ativa, nós não teríamos a Igreja do Pilar fechado desde 2010, a Igreja do Rosário, que simboliza exatamente a presença dos escravos, né, da mão de obra escrava em Taubaté, no Vale do Paraíba, tá para cair. Então, isso nos mostra que mesmo esses patrimônios tão importantes, quando a sociedade não se apropria e não se manifesta, isso é preocupante. Isso é preocupante, porque talvez as pessoas tenham um contato maior com o mercado municipal, porque é um espaço que as pessoas frequentam muito, né? Então esses lugares, eu acho que a gente tem alguns lugares de memória mais profunda, as igrejas, porque tem toda a questão da religiosidade, então o contato, onde é que fez a primeira comunhão, o batizado, o casamento, alguns momentos, então tem um pouco mais. Eu senti isso quando quase que nós perdemos a Igreja das Casas Pias. Nós só não perdemos a Igreja das Casas Pias porque nós conseguimos aliar os jovens, estudantes, com os idosos, e a gente conseguiu fazer essa articulação com passeatas, e na época eu era do Conselho do Patrimônio, e nós conseguimos tombar. Então isso foi uma luta grande e gigante contra o setor imobiliário. O setor imobiliário em Taubaté, em São José, é muito forte, manda mais que o prefeito. Essa luta, por exemplo, infelizmente Taubaté perdeu quando a gente fala da maior fábrica que já foi da América Latina de tecidos, a CTI, né? Que está ficando escondido o nosso relógio, né? Sim. E aí a verticalização da cidade aí tá... Santa Terezinha, né? Todo essa importância, né? E isso cada vez mais perdemos, né, nos planos diretores, porque o setor imobiliário ele agride e ele transgride as leis, viu? E às vezes o poder público, tanto a Câmara como a Prefeitura, não cobram retorno, porque aí a gente nota, se a cidade tem condições de fazer a questão, doar terrenos por X anos com infraestrutura para as empresas, e autopeças e outras, e elas deveriam dar exatamente um retorno, exatamente o que nós estávamos conversando ontem, né, e que a gente, né, André, sabe que a gente deveria ter aqui na cidade, né, a Maria Fumaça, a gente deveria ter a cidade ônibus que fizesse exatamente para as escolas e para os turistas também. Eu acho que a gente tem que ter essa visão. Uma cidade como Taubaté é prato cheio para a gente mobilizar as crianças, adolescentes, as escolas, e também fazer com que os turistas pudessem exatamente isso. Quando você falou lá numa pergunta no começo, isso quando a gente vai na Europa, a gente nota, poxa, a gente tem toda uma infraestrutura, né,
E aí tem todo um apoio, né, além do poder público, também a sociedade civil e o setor de comércio, que também a gente nota no Brasil, né? Eu trabalho desde 83 com crianças carentes lá em São Paulo, em favela e cortiço. Nós nunca tivemos um centavo de empresa, né? Então tem muita publicidade das empresas, mas a gente sabe que no Brasil quem ajuda mesmo são as pessoas. São as pessoas ajudando mensalmente. Então é um pouco também muita propaganda, muito selo, né? E pouca ação efetiva. Professor, também as pessoas têm dimensão de que dentro das próprias casas, dentro das próprias residências, elas têm um patrimônio importante para essa valoração histórica e da memória também? Então você está trazendo o beabá, que é fundamental. Eu vejo assim, né? Quando a gente tem filho, quando a escola pede para o filho levar fotos, conhecer a história dos avós, bisavós, da família, isso é fundamental, é lá que tem que despertar, né? Depois você vai para o bairro, você vai para a cidade, então esse despertar, ele é fundamental. Se os pais não fazem, as escolas deveriam fazer, né? Isso deveria ser parte integral do currículo da cidade, né? E outra? Nós não podemos ficar como nós estamos, né? Fazer a Semana do Folclore, né? A Semana do Folclore, ainda praticamente Monteiro Lobato, sem uma ação contínua e constante de todas essas riquezas culturais que nós temos em Taubaté. Dá para unir o progresso, o avanço tecnológico com aí a preservação do nosso patrimônio e da nossa memória, sem prejuízo para nenhum dos lados? São desafios. A gente trabalha com jovens, né? Os jovens hoje eles trabalham muito com tecnologias, né? Eu acho que a gente tem que usar as tecnologias, né? Mesmo vocês, né? Na universidade eu vejo, né? Vocês usam muito bem as tecnologias, mas não pode perder as raízes. Essa é a grande questão, né? E aí entra a questão educativa, né? Então é fundamental que a gente não perca, né, a resistência às nossas raízes, né, culturais, patrimoniais, né? E a tecnologia, ela tem que estar a serviço. Hoje é muito mais fácil, né? Anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, a gente não podia fazer como a gente faz hoje com o celular, né? Mas por outro lado, a gente também percebe assim, os jovens, eles se entusiasmam, mas o que falta? Ações contínuas. Eu acho que esse é o grande questionamento que eu faço, né? Por exemplo, esse projeto, eu trouxe essa experiência. Eu morei 3 anos em Curitiba, depois nós implementamos em Santo André. Em Santo André nós fizemos o circuito cultural com os lugares, com os totes, com as placas. Nós deixamos exatamente para as escolas poderem visitar, e a gente teve o apoio do poder público, com clareza e investimento, né? E aí, o que eu sinto? O Vale do Paraíba, eles são cidades, olha, São José, Taubaté e outras cidades são muito ricas, tem muito dinheiro. Não é possível se priorizar a implementação de corredores, de circuitos culturais, né? Então, eu fico abismado. E onde é que a gente tem ferrovias, né? Porque a Maria Fumaça, nós aproveitamos, né? O Silésio, com essa simplicidade dele, consegue fazer um trabalho tão bonito. Pois é. Agora, como é que a vereadores, Câmara, a Diocese, né, e a Prefeitura, e lógico, envolver o Estado, o Governo Federal, né, e por que não envolver as empresas também, né? Então são desafios que eu vejo assim que a gente está empurrando com a barriga, né? Na sua opinião, nos seus estudos, não chegou a hora de Taubaté repensar o centro, por exemplo, da cidade, congelando aí as construções ou transformando tudo onde tem os principais patrimônios em calçadão, para não ter impacto, por exemplo, de veículos? Você me provoca, né? Eu provoco, estou aqui para provocar. Sonho, eu estou 23, eu estou em Taubaté desde 78. Desde 78, depois fui para São Paulo, Santo André. Chegou um ano depois que eu nasci. E eu vejo assim, poxa, uma cidade que onde é que a prefeitura e a Unital deveria ter lá, exatamente lá onde é que está a GL, lá as indústrias.
a cidade deveria estar lá, né? Então se loteou para o setor industrial, autopeças, e não se pensou, né, Taubaté no século XXI, né? Século XXI, tanto a prefeitura como a universidade, né? E poderíamos ter uma outra cidade, e aí ao mesmo tempo que se fala a importância de preservar esses prédios importantes, né, que são fundamentais, né, os prédios da época do café, os prédios os solares importantes, nós não temos quase mais em Taubaté fazendas, nós tínhamos 80 fazendas, né, no período do café, né, e ao mesmo tempo as igrejas, né, então eu fico abismado, né. A igreja do Pilar, que é a única, só tem uma, que é do contexto barroco, né, e que nós só temos uma em Minas, e a igreja do Rosário, que simboliza a consciência da historicidade, da presença da mão de obra escrava, nós deixamos cair, estamos deixando cair. A gente fica fazendo altos gritos caindo em outros lugares prédios, e aqui, na época quando foi aquele problema do Museu Nacional, eu tentei em vários canais, em vários lugares, que a gente aproveitasse aquele momento, falasse, e a nossa igreja do Rosário, vamos deixar cair também? Bom, aqui está aberto para você provocar. Vamos falar de sábado, né? Bom, então essa provocação está sendo feita para toda a comunidade, mas também para as nossas autoridades nesse sábado, né? Sim. Como que vai ser? Olha, nesse sábado nós pensamos uma coisa mais leve, né? Mais descontraído, mas muito interessante. Porque Taubaté tem uma riqueza que pouca gente liga no dia a dia, né? Nós temos a cátedra, né, que representa o Papa e o primeiro bispo, né, que é a Praça Tom Epaminondas. Lá nós temos o nosso o nosso fundador religioso, no sentido assim, o nosso patrono, né, São Francisco de Assis. E a vinda dos franciscanos, né, do Rio de Janeiro para o convento Santa Clara. Então nós temos Assis e Clara aqui, não precisamos ir até Assis. Não, podemos ir para Assis, e lógico, eu já fui, quero voltar mais vezes, né? Mas nós temos essa riqueza. Então nós vamos fazer a abertura no convento. É importante, que alguns estão achando que a gente vai começar saindo no departamento de Ciências e Letras. Não, nossa caminhada vai começar no convento. Nós seremos acolhidos pelos frades, os frades vão nos colocar nos recintos sagrados, ó. Nós vamos conhecer a parte toda interna, as clausuras, né? Tem um dos sinos mais antigos, né, do Vale do Paraíba, né? Nós vamos ter o conhecimento do pátio, da biblioteca, dos lugares, e nós teremos também na abertura a presença da pró-reitora, né, a professora Letícia, e também do secretário do Turismo e Cultura, né, Márcio Carneiro, e também aqui representando a TV Cidade, a Cláudia, né? Então teremos bem representados, né? E aí depois nós vamos para o Centro Cultural. O Centro Cultural, viu, André, é interessante, né? Aí nos relembra a questão da escravidão. O Centro Cultural, ele surge, é o primeiro asilo, e o asilo dos mendigos, exatamente aquela população que é liberto entre aspas, né, pela Lei Áurea, mas eles não têm nem beira, eles ficam na rua, então começa a ter problemas para a sociedade. E geralmente a elite, ela só se mexe quando tem problemas, então eles tentam construir o asilo, eles constroem o asilo exatamente nesse lugar, né? O asilo vai funcionar muito tempo lá, teremos muitos, e aí um asilo masculino e feminino, até que o lugar não cabe mais, aí se desapropria um terreno maior na região do Belém, aqui em Taubaté, e depois lá funciona a escola Padre Cecília, né, para os deficientes, as crianças, né, e a partir de 2008, então esse espaço hoje é o Centro Cultural, e aí você melhor que eu conhece como tem tantos trabalhos bonitos lá no Centro Cultural, né, na música, arte, né, culinária, tanta coisa legal, e aí nós vamos ter um pequeno debate sobre patrimônio, né? Bacana, professor. Você viu como passa rápido, né, o nosso tempo, né? Mas quem quiser conhecer melhor esse trabalho que o professor Armindo Bol
coordena junto, né, com outros pesquisadores aqui da nossa Universidade de Taubaté, junto com os estudantes também. É no sábado, agora às 9 horas, né? Às 9. Direto lá no Convento de Santa Clara. E vamos para os lugares sagrados, né? Vamos conhecer, né, esses esconderijos, né, dos frades, né? Tem muita história aí. Bom, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, né? Seja bem-vindo, volte mais vezes, né? O Jefinho, inclusive, provoca aqui a Unital a ter um programa sobre memória e história na nossa TV Cidade, né? Então o espaço está aberto e sempre que tiver novidades, tiver novos projetos, a nossa casa está também à disposição. Agradeço aos ouvintes, agradeço à TV Cidade, que eu admiro muito, e agradeço também à Pró-Reitoria de Extensão, porque eu estou na Unital 23 anos por causa dos projetos sociais. Eu vou só para dar aula, lógico, a aula é importantíssima, né? Mas eu me apaixono pelos projetos sociais e essa oportunidade de trabalhar os patrimônios. E nós somos patrimônios, né? Todas as pessoas são. Né? Professor Armindo Bol, coordenador do projeto Taubaté Tempo e Memória, aqui no nosso programa das 6. A gente vai para um rápido intervalo e já volta para o nosso segundo tempo. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. A TV Cidade Taubaté está abrindo oportunidade para lideranças religiosas e filosóficas apresentarem programas. Somos uma emissora comunitária pautada no respeito à diversidade, que vem crescendo a cada dia na região. Nossos conteúdos são veiculados na NET TV por assinatura, no canal 3 Digital, na cidade de Taubaté e Pindamonhangaba. Também são exibidos nas redes sociais. Ligue para 12 981508960 ou envie um e-mail para tvcidadeTaubaté@gmail.com e saiba como ampliar seu público e a fortalecer seu projeto. TV Cidade, no coração da comunidade. Onde tem Milclean, tem cuidado com você, com a cidade e com o meio ambiente. E não dá para ser diferente na estação mais gostosa do ano. Por isso, estou em todo o litoral. E no dia a dia ou nos momentos de lazer, todos podem fazer parte da minha missão. Com atitudes simples, vamos preservar esses momentos e lugares para sempre. Afinal, proteger o meio ambiente é nosso compromisso com as novas gerações. Saiba mais em milclean.com.br.
de volta agora o nosso segundo tempo do programa das 6 desta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. E eu recebo ele que a gente conhece há muito tempo, né? Um esportista da nossa cidade, grande incentivador aí do basquetebol na nossa região do Vale do Paraíba, mas hoje ele está aqui representando o Instituto Gotas de Cidadania, é o professor Fernando Wagner do Santos Vale. Olha só, deu tempo de eu falar sem acabar o bloco do programa, né? Ele é gestor de desenvolvimento institucional aí do Instituto Gotas de Cidadania. Professor Fernando, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui. Finalmente, né, nós vamos bater o nosso papo. Faz tempo que nós estamos agendando isso e hoje deu certo. Bom, conta pra gente o que é o Instituto Gotas de Cidadania. Tem a ver com esporte, tem a ver com saúde, tem a ver com os dois, que quando a gente pensa em gotas, pensa no Zé Gotinha até, né, da vacina, mas não é, né? Não. O Instituto Gotas de Cidadania é uma organização social que foi criada para, através do esporte, educar e ensinar uma postura social para o jovem, para a criança, para o adolescente, de uma forma saudável. E é uma organização social que pode ter projetos esportivos, educacionais e culturais. Hoje nós atuamos especificamente no esporte, no basquetebol e no futebol de campo também, escolinhas de futebol de campo. Que bacana, né? E está completando 10 anos em 2019? Pois estamos fazendo 10 anos, é difícil uma instituição como a nossa ficar tanto tempo no mercado, principalmente numa situação de reacomodação que o Brasil vem passando nas últimas décadas, né? E a gente conseguiu sobreviver e conseguimos criar uma personalidade muito forte no meio esportivo, mantendo ano a ano as escolinhas, tendo passado pelo projeto já em torno de 5.500, 6.000 pessoas, né, beneficiários diretos que a gente chama, interferindo em beneficiários indiretos também, que são os familiares, as pessoas, os amigos da comunidade onde esses beneficiários moram e vivem, né, as escolas onde eles estudam. E isso deu essa sustentabilidade, permitindo que nós atingíssemos a idade de 10 anos. Espero que continue sempre e que a gente possa ainda oportunizar muitos jovens através do esporte. O Instituto, quando nasceu há 10 anos atrás, nasceu em Taubaté? Sim, ele nasceu em Taubaté e foi de uma necessidade de não depender de políticas públicas para manter o desenvolvimento do esporte. O que a diretoria, hoje a atual diretoria, naquela época percebeu? Que com as mudanças políticas, naturalmente nós tínhamos perda no desenvolvimento do trabalho. Até por uma questão de filosofia de gestão mesmo. Ocorriam mudanças e essas mudanças nós tínhamos a perda de investimento ou perda de parceiros. Então surgiu a ideia de criar a instituição como uma forma de, através do terceiro setor, uma forma independente, né, ou depender menos do setor público, manter essa estrutura esportiva, esse desenvolvimento esportivo, sem a diminuição de vagas para os beneficiários. Guardadas as devidas proporções, a missão do Instituto Gotas de Cidadania, né, formar o cidadão por meio da educação, cultura e esportes, é o que a gente conhece, que se assemelha às universidades americanas? Pois é muito bom você falar isso, que dá uma oportunidade da gente fazer essa relação, né? A estrutura hoje nossa de ensinar o esporte, ela é uma linguagem americana, até porque os técnicos que atuam na quadra fizeram clínicas americanas, e uma das técnicas, que é a Líria, fez uma imersão também americana para entender como que funciona o sistema, e isso nos permitiu colocar um formato organizacional muito igual aos americanos. Por exemplo, o controle de nota escolar, né? A possibilidade de participação do garoto
é vinculado ao desenvolvimento escolar dele, como é no sistema americano. No sistema americano, se o garoto não tem a média escolar exigida pelo sistema, ele é inelegível para participar das competições. Então nós criamos esse sistema de controle também dentro da instituição, para que estimule o garoto a ter esse desenvolvimento a nível escolar, e para que no futuro ele tenha um aproveitamento acadêmico que o permita pleitear uma bolsa de estudo, por exemplo, não só no Brasil, mas no exterior também. Qual é o perfil dessas 6 mil pessoas, desses 6 mil jovens, adolescentes, crianças que já passaram pelo Instituto, né? Da onde que são? Temos todas as classes sociais, de todos os locais do município. Hoje o Instituto atende o município de Taubaté, Caçapava e Tremembé. Nós temos todas as classes. Muitas vezes nós temos pessoas de classe A que vêm praticar o esporte e acabam auxiliando no projeto, porque entendem o projeto, entendem a importância do filho estar ali, então auxiliam no desenvolvimento dos outros garotos. Tem o garoto também de área bastante carente, que ele vem e aí ele tem o auxílio desse pessoal de uma classe mais abastada. É o ajuda, André. É o atleta formando atleta, o cidadão formando o cidadão, o ajuda e o ganha. Essa é a filosofia nossa. Então a gente recebe todo mundo, procura orientar todo mundo e criar um sistema em que o garoto jogue a modalidade esportiva dele, mas também se prepare como cidadão para ser inserido na sociedade. Então, quando ele faz lá os 17 anos dele, e aí ele vai sair do projeto, ele pode continuar como voluntário no projeto e praticar o esporte, né? Mas ele está preparado para sair. E o garoto que não vai jogar bola, que não vai ser um atleta, ele também está preparado para ir para uma universidade boa, estudar, uma escola boa, fazer um curso técnico que seja de interesse dele. Bom, em 10 anos já deve ter aí casos, né, pontuais que você pode até Sim. dar exemplo para a gente desse tipo de situação, né, que já aconteceu, né, que saiu do projeto e hoje está bem colocado no mercado de trabalho ou é alguém de destaque na sociedade. Sim, eu vou citar um exemplo de vários, e a gente tem informação de todos muito bem sucedidos, né? Quando nós encontramos na rua, é interessante até que muitas vezes eles lembram de mim. Eu era então na época professor ainda, e eu não lembro deles. Eles vêm com família, com filhos. É a memória, né? Que o professor Armindo Bol falou agora há pouco. Exato. Está falhando, né? Exatamente. Então, eu cito 2 exemplos interessantes, que são fáceis de serem identificados. Um é o Fabrício Azzolini, que hoje é um fisioterapeuta na cidade, foi um jogador, né, do projeto, e hoje é um fisioterapeuta que atua na cidade, em algumas modalidades competitivas da cidade, e é um fisioterapeuta bem sucedido no mercado nacional. Ele é conhecido no sistema nacional da profissão dele. Optou por deixar de jogar o basquete, mesmo sendo um atleta de alto nível, e foi se especializar em fisioterapia. E tem um exemplo recente de um garoto que saiu do projeto e hoje joga na equipe profissional de Mogi das Cruzes. Ele tem 17 anos apenas, é o Matheus Damião, e ele conseguiu seguir o caminho do atleta, né, do jogador, e hoje joga na equipe principal, na equipe profissional de Mogi das Cruzes. Inclusive foi engraçado porque eu fui na loja ver o material esportivo de Mogi das Cruzes, e lá tinha uma camisa com o nome dele nas costas. Olha só. Ele com 17 anos. Então mostra que o projeto revela o jogador e revela o cidadão também. Esse é o objetivo do Instituto Gotas de Cidadania. Bom, com o trabalho que vocês fazem a partir da base, né? Também já deve ter outros aí que interessam a times de basquete, a times de futebol, né? Sim. Nós temos jogadores na equipe de São José, na equipe do Corinthians, também das equipes principais. Jogando de basquete? De basquetebol, jogando o Campeonato Paulista agora.
na equipe de São José dos Campos, o Matheus, na equipe do Corinthians, o Bruno, na equipe de São José dos Campos Sub-19, o Guilherme. Temos alguns jogadores no estado de Santa Catarina, alguns jogadores ainda na fase de Sub-15 conosco, né? E a geração mais antiga, dos mais antigos, mais temos profissionais liberais do que jogadores. Nós temos jogadores antigos, que você inclusive acompanhou algumas equipes nossas, o Luiz Mauro, que foi de uma seleção paulista também, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, enfim, outros jogadores que não me recordo agora, que realmente se deram bem na modalidade. E nós vamos ter um encontro agora, em novembro, do feminino e do masculino, onde nós teremos um evento de 3x3 oficial pela FIBA, e esses jogadores vão participar, alguns deles vão participar, e nós teremos um encontro deles para comemorar os 10 anos da instituição. Desde já convido a você, André, e a emissora, que vai ser um prazer tê-los lá para a cobertura desse evento. Em novembro, que dia de novembro? Novembro, 23 e 24 de novembro. Aonde será? O local ainda estamos resolvendo, né? E nós teremos uma premiação à noite, uma solenidade para premiar as gerações, as diversas gerações do basquetebol, e talvez até criar alguns eventos ou produtos que comemorem essa data importante. Emocionante mesmo. Emocionante. A gente sabe que o professor Fernando também, que a gente conhece ele há mais de 10 anos, né? 20 e poucos anos, praticamente, desde 96. Né? Tem uma luta para manter o basquetebol na nossa cidade, na nossa região, né? Valorizar mesmo a categoria, a modalidade, né? E o professor se emociona quando lembra disso, né? É verdade. E através de um projeto social poder dar essa oportunidade a esses jovens, a essas crianças, né? Hoje, onde são os polos? Você falou Taubaté, Tremembé e Caçapava, mas são quadras públicas, em espaços privados? Sim. Na cidade de Taubaté, nós temos hoje o desenvolvimento na quadra da Vila Marli, na quadra do Quiririm. No ginásio da CTI, nós temos uma equipe de treinamento que seria o Sub-15, que já é um ponto mais avançado de competição, jogando o Campeonato Paulista. No ginásio em Tremembé, no ginásio municipal de Tremembé, e em Caçapava é no Clube Jequitibá de Caçapava. E também temos esse ano, a partir desse ano, que está sendo uma surpresa muito gratificante, no campo de futebol do Jardim Morisco, o trabalho de futebol que está sendo desenvolvido pela instituição lá, e que está sendo muito importante porque atingiu-se uma outra modalidade, uma outra cultura esportiva, que está sendo uma experiência muito gratificante para todos da instituição. Bom, a gente está falando, né, de quem é atendido pela instituição, né? Falamos também da diretoria, né? Mas e as pessoas que compõem o outro lado, né? Os voluntários, né? Sim. São muitos. Nós temos voluntários na parte de acompanhamento mesmo das equipes, transporte de material, colaboração nos eventos. Os próprios garotos do projeto, eles colaboram nos eventos. Jogadores que preferem às vezes não jogar numa competição e participar como voluntário de arbitragem ou como voluntário na organização. Agora nós estamos estimulando também a participação de voluntários na parte de comunicação, na parte de mídia mesmo, que alguns garotos procuram o projeto, André, já com 16, 17 anos. E muitos garotos que vêm da ETEC ou vêm de escolas com cursos técnicos nessa área de comunicação, né, eles vêm já com ideias para divulgar mais a instituição, divulgar os projetos, assim, criando mais vagas, né? Então a gente está estimulando também muito essa condição. Para isso, inclusive, fizemos uma imersão nas Olimpíadas, né?
Fomos ser voluntários na Olimpíada, eu fui ser voluntário na Olimpíada para entender bem o que é ser voluntário, né? E isso foi uma experiência bastante interessante para a gente colocar isso hoje dentro da instituição. Tá vendo, Guilherme Belisca, né? O nosso querido apresentador aqui, tal pai, tal filho. Foi só você que foi pra Olimpíada, não ser voluntário, né? Eu fiquei sabendo essa semana, o Guilherme contando pra gente, né? Foi árduo o trabalho lá, né? Mas que bacana, né? Essa busca. Você tá sempre buscando capacitação, né, professor? Sim, isso é importante, principalmente no terceiro setor, que nós temos que nos adequar às legislações novas que vêm se alterando, vêm se modificando. E o terceiro setor, André, você atua também nessa área, você sabe que o terceiro setor é o futuro do país. O terceiro setor é o futuro e a solução do país. A expertise de desenvolvimento dos serviços e produtos em que a sociedade precisa, ela está no terceiro setor. E o setor público é importante que ele enxergue isso e cada vez mais vá alinhando as ideias. Então, para isso é importante que a gente se capacite, faça cursos, imersões, trocas de informações. Isso é um ponto que a gente trabalha muito isso. E agora, recentemente, vamos entrar num outro filão do terceiro setor, que é capacitar outras instituições. Nós vamos abrir, sem custo, gratuitamente, um edital de chamamento para instituições do terceiro setor que queiram se capacitar em vários níveis dentro de uma organização, na parte estratégica, na parte de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, na parte de gestão financeira e na parte do plano de marketing, incluindo comunicação e exposição de serviços e produtos que essas instituições fazem. Que bacana. Você falou do terceiro setor como instrumento de transformação social, né? O diálogo com o poder público e também com a iniciativa privada, como que está nesse sentido, né? Há hoje uma aproximação, um olhar mais apurado desses dois entes? Não, eu sinto que numa larga escala nós estamos tímidos nesse ponto. O setor privado ele desconhece as possibilidades fiscais de investimento no terceiro setor e desconhece os comportamentos de gestão de compliance também, que hoje é praticado pelas instituições sérias. Então, timidamente, o setor privado ele é atacado pelas instituições do terceiro setor. Não existe uma procura do setor privado. Por outro lado, o poder público ele vem através do marco regulatório, né, da lei do marco regulatório, estipular regras de comportamento para o terceiro setor, para que ele possa fazer uma transferência de recursos de uma forma em que esse terceiro setor tenha capacidade de dar o retorno daquilo que foi tratado. Mas o setor público ele já vinha num franco desenvolvimento, já praticando essas exigências do marco regulatório, né, André? Então, eu acho que é tímido do lado privado a comunicação, pelo desconhecimento do setor privado, e é tímido do lado público, porque o setor público ele quer ditar as regras agora, então ele espera que o terceiro setor vá se adequar, sendo que o terceiro setor em muitas linhas já está atualizado e já está praticando o que o marco regulatório exige. Temos muito que crescer ainda, na minha opinião. Pois é, o poder público precisa ele se adequar, né? Sair de leis antigas aí, né, que acaba consultando, mas enfim, por aí vai, né? A gente sabe disso. Para quem quer se inscrever, para quem quer participar, eu tô vendo ali a dona Neuza lá do Bonfim, por exemplo, ela pergunta, né? E a criançada aqui do bairro, quando que pode participar do Instituto Gotas, né? Eu tenho certeza que ela está perguntando lá. Pois é. No caso do Bonfim, ela é só um exemplo, né? Então, mas, vamos citar esse exemplo. No caso do Bonfim, vai ter um ginásio, tem um ginásio próximo que faz o atendimento, inclusive recentemente agora liberado, que foi feita uma
uma reforma e a tabela foi melhor adequada. Hoje nós temos uma tabela de acrílico lá que vai atender melhor o projeto, né? Ela faz o seguinte, pode fazer inscrição, mandar uma comunicação através do site do Gotas de Cidadania, www.gotasdecidadania.com.br, tá? Ou pode fazer uma comunicação através do telefone celular, que é o WhatsApp também, que é o 12-99772-4862, tá? Que é o desse gestor que vos fala. E aí eu encaminharei para a área que realmente vai atender melhor o interessado nessa vaga, em participar desse projeto. Bom, 10 anos festejando, né? Mas como gestor e como pessoa que eu sei que você planeja já as ações futuras, né? Sim. Quais são os desafios para os próximos 10 dentro do Instituto Gotas de Cidadania? O grande desafio primeiro hoje como instituição é justamente esse desafio de ser uma instituição capacitadora do terceiro setor. Então nós vamos ter também um evento em que nós vamos receber várias instituições e vamos começar o diagnóstico do terceiro setor, para auxiliar outras instituições. Esse é um grande desafio. O outro é criar cada vez mais vagas para que atendam o jovem e o adolescente, a criança, o jovem e o adolescente. Principalmente, André, naquela faixa de 17 e nós podemos atender até 18 anos, que é uma idade em que o garoto ele não tem muito programa para ele participar, né? Ele fica carente de programas nessa faixa etária. Então, um desafio da instituição é conseguir atender essa faixa etária através do esporte ou esporte associado com algum outro tipo de projeto, e nós estamos estudando isso para projetar os próximos 10 anos da instituição. Realmente se acertou, nós estamos num período de estudo, fazendo uma avaliação do que fizemos até agora e o que nós seremos nos próximos 10 anos. Para quem quiser também participar do Gotas como um voluntário, tem vaga. Quem quiser também patrocinar, tem oportunidade. Sim, tem oportunidade como voluntário através do telefone que eu passei também, que é o 12-99772-4862, e se pronunciar com interesse de ser um voluntário, que nós encaminharemos também para o setor de programas e projetos. E na questão do patrocínio, existem duas formas de patrocínio: o patrocínio direto e o patrocínio através de leis de incentivo. A instituição é apta para receber os dois investidores. Hoje nós temos projetos aprovados nas leis de incentivo e que podem receber aporte das empresas que se interessarem. Eu quero agradecer a sua presença, professor Fernando, né, aqui no nosso programa também, pela primeira vez, né? Enfim, o professor Fernando veio. Hoje foi um dia assim excepcional. O professor Arnaldo Paulo no primeiro bloco, o professor Fernando, né, está junto com a gente também lá no Conselho de Cultura. Sim. E depois de tanto convite, ei-lo aqui, né? Pois é. Espero que possamos recebê-lo mais vezes. Pois é, André, eu até peço desculpas se eu falei muitas coisas, muitas informações juntas, mas é que a oportunidade é muito boa e eu agradeço muito em nome do Instituto, da instituição, dos beneficiários todos. Eu agradeço também pessoalmente a oportunidade e o respeito por essa casa, que se você sempre convidou, sempre deixou o espaço aberto, e eu agradeço essa oportunidade e espero tê-lo conosco no momento da comemoração. Será convidado oficialmente para que participe junto conosco lá e lá gere muitas outras informações importantes também. E à disposição para vir aqui, a gente marcando. Vamos brigar de novo pela nossa agenda de novo. Esse negócio de convite oficial deixa a gente até com medo, né? Então, mas parabéns pelos 10 anos. Leve também o nosso parabéns a todos os integrantes, voluntários, pessoal da diretoria, né? E também nossa TV Cidade se coloca à disposição, né? O pessoal da comunicação que queira fazer uma parceria lá do Instituto Gotas de Cidadania, a TV Cidade está aberta. Ótimo. Tá bom? Muito bom. Bom, gente,
Tá na hora de irmos embora, né? Nosso programa das 6 está acabando nesta quinta-feira, dia 26 de setembro. Não antes de eu agradecer aos nossos colaboradores aqui, né? O Diogo, que está sempre aqui na nossa produção, Felipe Suzigan, Claudinha Mello, Jefinho, né? Hoje teremos também o Kaique Bucalari, o Jonathan William, né? Todos que fazem parte da família TV Cidade. E agradecemos especialmente a você que com carinho sempre acompanha aqui o nosso programa. Amanhã estamos de volta aqui a partir das 18 horas.